Vamos falar sobre voar, especificamente sobre ir ao aeroporto para pegar um avião. Quer você admita ou não, é uma das piores coisas que acontecem com uma pessoa. Sério, chegar ao aeroporto é um saco. Você tem que chegar cedo, passar por vários tipos de checagens e ainda torcer para que seu voo decole na hora certa, o que, como muitos de vocês já devem ter experimentado, nem sempre é a garantia. Mas tenha uma certa simpatia pela TSA, também conhecida como Administração de Segurança do Transporte. É um trabalho deles verificar se você está carregando substâncias ilegais e coisas do tipo. E por maior que seja um incômodo para eles, é ainda pior para você. Especialmente quando eles encontram algo interessante. Junte-se a nós enquanto damos uma olhada em 20 das coisas mais malucas encontradas pela segurança aeroportuária. Número 20. Uma arma dentro de um frango cru. Sim, isso mesmo. Já vamos começar com o absurdo. Essa história é recente, o que mostra que a estupidez humana continua vivíssima por aí, caso você ainda tivesse alguma dúvida. Quando você vai ao aeroporto, existem itens que você simplesmente não tenta levar sem permissão. O maior desses itens? Armas. Pistolas, rifles, qualquer coisa que atire. Claro, existem exceções. Armas antigas que não funcionam, armas declaradas e sem munição, armas transportadas com permissão especial. Mas a maioria das tentativas são de gente querendo esconder armas ilegais para fazer alguma coisa depois do voo. Pois bem, um indivíduo tentou passar pelo Aeroporto Internacional de Fort Lauderdale, Hollywood, na Flórida, com uma arma escondida dentro de um frango cru. Eu sei, parece piada, mas não é. Era uma pistola, embrulhada em plástico e simplesmente enfiada dentro do frango. Por quê? Ninguém sabe. Mas convenhamos, se você esconde uma arma dentro de um frango cru, não deve ser por caridade. Provavelmente a pessoa achou que a TSA não ia querer colocar a mão dentro de um frango gosmento. Mas a TSA treina exatamente para lidar com esse tipo de absurdo. Ou seja, não adiantou nada. Pessoas usando o próprio corpo para contrabandear coisas. Você pode achar que esconder arma em frango é o auge da loucura, mas tem coisa muito pior. Como mostra aquela imagem clássica, muita gente usa o próprio corpo para contrabandear objetos entre países. E não, eu não sei se aquela foto é da Kim Kardashian, e sinceramente, nem queria saber. A ideia é velha. Pessoas engolem ou escondem produtos ilícitos dentro do corpo, por cirurgia ou, você sabe muito bem onde. Por quê? Porque esses itens não aparecem em detectores de metal ou máquinas de raio-x padrão. Depois, a pessoa chega ao destino e alguém retira o conteúdo. E o problema? Essas pessoas são bombas relógio ambulantes. Se algo se rompe lá dentro, a substância pode literalmente envenenar, intoxicar ou destruir o corpo de dentro para fora. Então, não faça isso. Nunca. Número 19. A peruca dourada. Vamos pensar fora da caixa. Além de armas e drogas, o que mais alguém tentaria contrabandear? Dinheiro, claro. Um cara na Índia teve a ideia brilhante de esconder pacotes de ouro embaixo de uma peruca. Brilhante no sentido literal e figurado. Aproximadamente 686 gramas de ouro, coisa de uns 43 mil dólares. O ouro é um metal extremamente preciso e que em diversas crises financeiras, todos os países correm para comprar. Talvez ele quisesse vender o ouro em outro país onde o preço era melhor, mas isso é muito complicado, ainda mais no mercado negro. Ou talvez tenha roubado. Nunca saberemos. Mas o erro foi básico, típico de quem está desesperado. Ouro é igual a metal. Metal é detectável. Detectores? Encontraram. Na hora. Resultado? Cana. Número 18. As drogas no sapato. O tráfico de drogas nunca dorme, e os contrabandistas estão sempre inventando moda para tentar enganar a segurança dos aeroportos. E a criatividade, meu amigo, às vezes chega a níveis que você nem imagina. Esse caso aconteceu em Mumbai, na Índia. Os agentes receberam uma denúncia de que alguém tentaria entrar no país com drogas escondidas. Então a segurança ficou em alerta máximo. Cada passageiro que passava pelo raio-x era revisado com atenção redobrada. E foi aí que eles notaram uma mulher aparentemente comum,
carregando uma mala simples e usando um par de sapatos totalmente normais. Nada chamava atenção. Até que chamou. Quando passaram o sapato pelo raio-x, os agentes viram algo estranho. Uma espécie de volume dentro da sola. Abriram o sapato e descobriram cocaína escondida ali dentro, cuidadosamente embalada para não deixar cheiro, não deixar rastro e não levantar suspeitas. Mas não acabou aí. Revistando a bagagem dela, encontraram ainda mais cocaína escondida no fundo da bolsa, reforçando que ela fazia parte de um esquema de transporte mais organizado do que parecia. E olha, a ideia até tinha um certo brilho criativo. Quem é que vai imaginar que alguém está literalmente pisando em cocaína, né? Mas, como já vimos milhares de vezes, criatividade não vence tecnologia. Número 17. A cocaína na cadeira de rodas. Esse caso aqui é daqueles que você escuta e pensa, não é possível, isso realmente aconteceu? Aconteceu. E foi no aeroporto John F. K., em Nova York. Os agentes estavam fazendo a triagem normal dos passageiros quando uma cadeira de rodas chamou a atenção. Nada demais à primeira vista. Uma senhora usando a cadeira, documentos em ordem, tudo aparentemente ok. Mas os agentes perceberam um detalhe que levantou aquela pulguinha atrás da orelha. As rodas não estavam girando direito. Pareciam pesadas, travadas, como se algo estivesse empurrando contra o eixo. E quem trabalha com segurança sabe, quando algo fisicamente não faz sentido, é sinal de problema. A agente responsável pediu para fazer o raio-x da cadeira. E aí, meu amigo, a tela quase brilhava. Dentro das rodas, escondidos nos pneus, havia pacotes de cocaína prensada. No total, aproximadamente 28 libras, o equivalente a quase $500 mil em valor de rua. Sim, $500 mil escondido nas rodas de uma cadeira de rodas. Quando confrontada, a mulher tentou explicar, disse que não sabia, tentou se esquivar, mas não teve jeito. A droga foi apreendida, ela foi presa e logo ficou claro que fazia parte de um esquema de transporte muito maior. Número 16. O Clube das Tartarugas. Esse aqui parece até cena de filme, mas aconteceu de verdade e foi no aeroporto das Filipinas. Os agentes estavam fazendo uma varredura de rotina quando encontraram 4 malas abandonadas na área de desembarque. Até aí, normal, mala esquecida acontece o tempo todo. Só que quando passaram as malas pelo raio-x, vinha coisa demais ali dentro. E coisa que se mexia. Ao abrir, descobriram uma das cenas mais malucas já registradas na história dos aeroportos. 1.529 tartarugas vivas, todas elas enroladas em fita adesiva, empilhadas como se fossem pacotes. Isso mesmo, mais de 1.500 tartarugas. E não eram tartarugas comuns, eram espécies exóticas e protegidas. Tartaruga estrela, sucata, red-footed, red-eared slider. Animais que chegam a valer dezenas de milhares de dólares no mercado clandestino. O lote inteiro podia ultrapassar fácil a marca dos $50 mil. A parte mais sinistra, as malas tinham vindo de Hong Kong e foram simplesmente abandonadas ali. O contrabandista provavelmente percebeu que estava sendo observado ou ficou com medo e fugiu, largando tudo para trás. As autoridades filipinas já estão acostumadas com esse tipo de tráfico, mas nem elas esperavam algo desse tamanho. As tartarugas foram resgatadas, muitas estavam debilitadas, mas sobreviveram. E esse caso só reforça como o tráfico de animais é gigantesco, cruel e muito mais comum do que a gente imagina. E também reforça outra coisa. Se você acha que já viu de tudo, o aeroporto sempre dá um jeito de te surpreender. Número 15. A manteiga de amendoim sob suspeita. O caso número 15 é daqueles que você escuta e pensa: cara, por que as pessoas insistem? Aconteceu no aeroporto internacional de Pittsburgh, quando um agente da TSA estava fazendo a triagem normal das bagagens despachadas. Nada demais, até que um dos volumes acionou o alerta do raio-x. O agente começou a examinar item por item dentro da mala, procurando o que poderia ter causado a suspeita. Não tinha arma, não tinha eletrônicos estranhos, não tinha nada metálico. Só objetos comuns. A mala parecia normal, até que ele encontrou um pote de manteiga de amendoim.
E aí veio o primeiro pensamento. Isso aqui não devia estar numa mala despachada. Por que ninguém leva manteiga de amendoim numa viagem aleatória, né? Quando a gente abriu o pote, a verdade veio à tona. Dentro do creme pastoso estavam 3 canisteres de vape com maconha, todos embalados em plástico e bem selados para não deixarem cheiro. O passageiro alegou que era para uso medicinal, mas aí vem a ironia. Se era medicinal mesmo, por que tentar esconder? A TSA não procura drogas ativamente, mas a regra é clara. Se eles encontram, precisam chamar a polícia. Resultado: o passageiro foi detido, o material apreendido e o pequeno projetinho de contrabando gourmet terminou bem antes de chegar ao destino. Mais uma prova de que esconder substância ilegal dentro de comida nunca acaba bem. E sim, a manteiga de amendoim é mais esperta que muita gente imagina. Número 14. Cobra perdida no aeroporto. Em 2019, no aeroporto de Newark, uma menina levou um baita susto quando uma cobra de 38 centímetros apareceu na área de segurança da TSA. Por sorte, não era venenosa. Provavelmente alguém tentou contrabandear e ela escapou. Quem perdeu a cobra não ia recuperar tão cedo. E, honestamente, ainda bem. Número 13. Os lagartos bobtail. O número 13 envolve mais um caso bizarro do tráfico de animais. E esse aconteceu lá na Austrália, onde a fauna já é naturalmente maluca por conta própria. Mas o que agentes do aeroporto de Perth encontraram em 2017 foi além do comum. Durante a inspeção de uma mala suspeita que estava sendo despachada para o Japão, o raio-x mostrou vários objetos alongados dentro da bagagem. Nada de metal, nada eletrônico, mas algo definitivamente vivo. Quando abriram a mala, veio a surpresa. 13 lagartos bobtail, todos eles enfiados dentro de pequenos sacos de algodão. Os bobtails são lagartos super populares no mercado ilegal, porque são exóticos, resistentes e chamam atenção. E cada um pode valer mais de $10.000 no mercado clandestino. Ou seja, o pacote inteiro ultrapassava facilmente os $100.000. Só que tem um detalhe. Apesar de estarem vivos, os lagartos estavam bem debilitados, desidratados e estressados. Isso é comum no tráfico de animais, já que eles são transportados como objetos, sem cuidado nenhum. O passageiro, um cidadão japonês, tentou alegar 1000 justificativas, mas não teve conversa. Foi multado, os animais foram apreendidos e encaminhados para tratamento, e mais um esquema de contrabando acabou desmantelado ali mesmo. Número 12. Os homens dentro do colchão. O número 12 é tão absurdo que parece cena deletada de Todo Mundo em Pânico, mas aconteceu de verdade e não foi em aeroporto, mas numa fronteira da Espanha. Os agentes faziam uma checagem de rotina em veículos quando perceberam algo estranho. 2 colchões sendo transportados de um jeito suspeito demais. Eles estavam pesados, rígidos e com um formato esquisito. Nada de espuma macia, nada de colchão normal. Parecia que tinha alguma coisa ali dentro. E tinha mesmo. Quando os agentes abriram o primeiro colchão, levaram um susto. Um homem adulto estava escondido lá dentro, literalmente prensado entre camadas de espuma cortada. No segundo colchão, mais um. 2 homens sendo contrabandeados como se fossem parte da mobília. A intenção era clara: atravessar a fronteira escondidos, usando o método mais desconfortável e perigoso do planeta. Eles estavam conscientes, mas totalmente imobilizados, e podiam facilmente ter se machucado ou até sufocado. Claro, o plano não deu certo. Os agentes prenderam quem transportava os colchões e resgataram os 2 homens, que estavam exaustos, mas vivos. Esse caso mostra o nível de desespero de quem tenta entrar ilegalmente em outro país e o nível de criatividade ou loucura de quem opera esse tipo de esquema. Porque, honestamente, se você precisa se esconder dentro de um colchão para cruzar a fronteira, algo já deu muito errado. Número 11. Balas dentro do desodorante. No aeroporto de Atlantic City, 6 balas foram encontradas escondidas dentro de um tubo de desodorante. Até criativo, mas o raio-x vê tudo. A pessoa provavelmente queria levar munição para uma arma que ela não declarou, o que é obviamente proibido.
Número 10. A bengala espada estilo 007. No aeroporto Logan, em Boston, uma bengala acionou o alarme. Quando os agentes abriram, descobriram que era uma bengala com espada escondida. O passageiro disse que não sabia. Tá bom. A TSA confiscou e ele foi liberado. Número 9. A barriga falsa de grávida. Na Colômbia, uma mulher fingiu estar grávida usando uma barriga falsa, dentro da qual ele estava escondendo 2 quilos de cocaína. O segurança desconfiou porque a barriga era fria e dura. Nada a ver com pele humana. A mulher foi presa e pode pegar até 8 anos de prisão. Número 8. O batom taser mais balas. No aeroporto Bradley, encontraram um stun gun disfarçado de batom e 3 balas .380. Stun guns podem ser transportados se estiverem devidamente lacrados. Um batom taser, porém, levanta várias perguntas. Número 7. Pássaros escondidos em bobs de cabelo. Em Nova York, agentes encontraram 35 pássaros cantores vivos escondidos dentro de bobs de cabelo presos ao corpo de um homem. E por quê? Para participar de concursos de canto que pagam até $10.000. O homem ganharia 3.000 pela entrega. A única pergunta é: como ele achou que eles não iam fazer barulho? Número 6. Lote de pássaros mortos. No aeroporto de Dallas, em 2020, agentes abriram uma mala e acharam vários pássaros mortos. O passageiro disse que era comida de gato. Mas como eram aves trazidas da China, foram imediatamente incineradas por risco de gripe aviária. Importar aves da China é ilegal por esse motivo. Número 4. A lagosta gigante. Sim, é verdade. Você pode levar lagostas vivas como bagagem de mão. Em Boston, agentes encontraram uma enorme lagosta viva dentro de uma caixa térmica. Totalmente legal. Desde que as garras estejam presas, tá tudo certo. Número 3. Filhote de tigre na mala. No aeroporto de Bangkok, um filhote de tigre sedado foi encontrado dentro de uma mala, escondido entre bichos de pelúcia. O traficante estava a caminho do Irã. O tigre foi salvo, o contrabandista preso. Número 2. Um menino dentro da mala. Um pai na Espanha queria trazer o filho de 8 anos ilegalmente ao país. Ele pagou contrabandistas, que decidiram colocá-lo dentro de uma mala. Sim, a criança dobrada dentro de uma mala. A alfândega encontrou rapidamente. O menino estava bem. O pai quase foi preso. Não alegou que não sabia como o menino seria transportado. Número 1. Dinheiro escondido na comida. Em Nova Delhi, agentes abriram amendoins, pacotes de biscoito e pedaços de carne gordurosa para encontrar dinheiro enrolado e escondido dentro da comida. A pessoa tentava contrabandear o dinheiro para fora do país. Criativo até, mas não funcionou. E aí, você ficou chocado com a criatividade ou burrice de algumas dessas pessoas? E você acha que admitir que tentou passar uma arma dentro de um frango deveria dobrar a pena? Se você ficou até aqui, muito obrigado e inscreva-se no nosso canal.